Boa noite! Estamos aqui, olha, excepcionalmente numa quinta-feira, às 19h30, 19h48, especificamente agora, numa quinta-feira, porque ontem foi feriado, né? Vocês estão acostumados a assistirem ao Rota Med Podcast sempre às quartas-feiras. Mas como foi feriado ontem, fizemos excepcionalmente hoje na quinta-feira. Nós vamos falar hoje de um tema que desperta muita curiosidade, é um tema bastante interessante. Nós temos uma especialista, expert no assunto aqui. Nós vamos falar hoje sobre a medicina intensiva. E um tema bastante peculiar, que me chamou a atenção, inclusive, vejam só. Eu tenho essa vivência aí com a medicina, você sabe isso tudo, né? Estou começando ainda, entrevisto médicos, mas quando a doutora que está à minha frente falou sobre uma das principais patologias tratadas na urgência e emergência, no cuidado intensivista principalmente, eu falei, uau, é isso mesmo? Nós vamos falar hoje de sepse principalmente. À minha frente está a doutora Camila Izoni. Camila Izoni é médica intensivista, formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte, residência em Clínica Médica e Terapia Intensiva na Santa Casa, coordenadora do CTI do Hospital Unimed Betim e do CTI Adulto da Maternidade Odete Valadares. Então pronto. Sabe o que fala? É a doutora Camila Izoni. Tudo bem, doutora? Muito bem-vinda. Obrigada a todos que estão assistindo. Espero esclarecer um pouquinho dessa especialidade para vocês que estão aí em casa, né? Uma especialidade que é relativamente nova e que é fundamental e tem suma importância aí na nossa sociedade, né? Perfeito, doutora. O pessoal que está aí assistindo, provavelmente o sobrenome Izoni não é tão incomum, né? A irmã da doutora Marcele, geriatra que esteve aqui também, vocês gostaram muito. Medicina está na família, então. Tá na família, né? Principalmente pela influência do meu avô, né? Que foi médico Sim. e aí acabou me influenciando para seguir a medicina. Já a terapia intensiva foi ao longo mesmo da minha vivência, né? Na Sim. faculdade, que eu acabei me interessando por essa especialidade que, para mim, eu acho que eu não faria outra, né? É? Qual era a especialidade do seu avô? Ele era médico Ah, generalista ok. na época, isso. Porque não Certo. existia especialidades, né? Naquela época, assim, era Sim. difícil. Na maioria das vezes, o médico, ele atendia todos os casos. Então, Sim. ele entrava em cirurgias, fazia parto, né? Ah, que bacana. Então, vamos lá, doutora. Você já falou aí da medicina intensiva. O que é a medicina intensiva? A medicina intensiva é uma especialidade que cuida de pacientes críticos, pacientes que têm algum grau de disfunção orgânica, né? E cabe àquele profissional que está dentro de uma unidade fechada, que é a unidade de terapia intensiva, cuidar desses pacientes, Ok. né? E aí é necessário, através da medicina intensiva, da terapia intensiva, você acompanhar dados do paciente de maneira mais próxima, para você prever situações de alarme com uma certa antecedência e intervir nisso, melhorando não só a sobrevida do paciente, como também a qualidade de vida dele a longo prazo, né? Isso é importante da gente colocar. Quando a gente falou, eu fiz um story pela manhã sobre a entrevista contigo. Algumas dúvidas surgiram. Uma delas é qual a diferença entre urgência e emergência? Vamos começar aí. Tá. Quando a gente fala de situações emergenciais, são aquelas situações em que eu não tenho tempo. Eu tenho que intervir naquilo ali. Um exemplo, um paciente que evoluiu com um acidente automobilístico e um trauma crânioencefálico, Ok. né? Esse paciente ele precisa ser atendido de maneira imediata. Por exemplo, isso é uma emergência, né? Uma situação de urgência, eu ainda tenho um certo tempo para prestar um atendimento àquela situação. Então, a situação de emergência é uma situação de risco imediato à vida. Uma situação de urgência, existe um risco, mas eu tenho certo tempo para agir durante aquela situação, Então, na tá? porta de entrada de um hospital, o paciente que evolui para uma CTI, eu posso dizer que ele geralmente chegou em um quadro de emergência ou não? Ou ele pode ter chegado em outro quadro e evoluiu? Ele pode chegar em outro quadro e evoluir. Tá? Então, assim, não necessariamente o paciente que chegou, ele vai chegar em uma situação emergencial e já vai direto para a unidade de terapia intensiva. Às vezes o paciente ele chega e ao longo de um tempo ele desenvolve um quadro em que ele vai ser necessário uma monitorização dentro da terapia intensiva. Mas é importante destacar que na maioria das vezes o paciente que chega no pronto atendimento
e que precisa de um CTI, ele está numa situação de emergência. De emergência. Isso. Você está falando unidade de terapia intensiva, o famoso Isso, UTI, UTI. né? Eu cresci, doutora, ouvindo o seguinte, CTI, UTI, né? E na cabeça de uma criança eu não sabia diferenciar, e nem sei se existe a diferença, eu quero que você esclareça aqui. Mas lá nos meus idos de, enfim, 10 anos, 8 anos, quando falava assim, alguém foi para o CTI, eu imaginava um tipo de gravidade. Uhum. UTI, eu imaginava que UTI fosse mais grave do que CTI. Aham. Faz sentido? É assim mesmo ou não? Não faz sentido, porque, na verdade, existem... O Centro de Terapia Intensiva, que é o CTI, ele é composto de várias UTIs. Na verdade, ele pode ser composto de várias UTIs. Então, você pode ter um centro de terapia intensiva onde você tem uma UTI só cardiológica, em que eu vou atender pacientes com infarto, pacientes em pós-operatório, às vezes de uma troca de válvula, e eu vou ter uma outra unidade de terapia intensiva que vai atender pacientes neurológicos, vai ser uma UTI neurológica, em que eu atendo pacientes que foram para um procedimento neurocirúrgico, que evoluíram com AVC isquêmico, né? Então, assim, o centro de terapia intensiva são várias UTIs. Entendi. Uma unidade de terapia intensiva é somente uma unidade. Isso, composta por 10 leitos. É importante falar isso, tá? Existe uma recomendação da RDC em que o médico intensivista, ele deve ficar responsável por até 10 leitos de UTI. Então, ele fica responsável por, no máximo, 10 pacientes na sua jornada, que é uma jornada geralmente de 12 horas. Em alguns locais, isso muda para 6 horas, tá? Entendi. Então, como foi a sua trajetória, a sua ida para unidade de terapia intensiva, ou um centro de terapia intensiva? Eu acredito que você não começou já médica recém-formada trabalhando ali, né? Como foi? Na verdade, eu pensava muito no início da faculdade em fazer oncologia, mas aí no meu terceiro ano, meu tio, que é médico cirurgião, falou: olha, um lugar ótimo para você aprender vai ser a UTI da Santa Casa, a unidade de terapia intensiva da Santa Casa. Na época, ela era composta de 30 leitos. Hoje a gente sabe que são, acho que 130 leitos de UTI, né? São muitos. Eu vi crescendo. Então, eu comecei a fazer o estágio lá no meu terceiro ano, acompanhando uma médica, né? Chamava Ângela na época, e eu ia lá na parte da noite fazer esse acompanhamento, chegava às 7 horas da noite, às vezes saía às 11, às vezes saía 10h30. No terceiro ano de graduação? No terceiro ano de graduação, junto com a semiologia. E aí, um belo dia, ela estava conversando comigo sobre a especialidade e ela explicou o mecanismo de um dispositivo. A gente fala que o intensivista, ele gosta muito dessa monitorização e a gente gosta de coisas palpáveis, às vezes até matemáticas, para a gente ter aquele paciente ali na nossa mão. E aí ela explicou o funcionamento de um catéter para mim muito específico, né, que chama Swan-Ganz. E aí explicou que foi criado esse catéter, que é uma ideia de um barco à vela. Eu acho aquilo tão sensacional que me deu um start. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Sim. Eu quero estar do lado de um paciente em que eu possa controlar e acompanhar de maneira dinâmica. Porque a terapia intensiva ela é um pouquinho diferente do consultório. No consultório, o paciente chega para você, você conversa com ele, prescreve as medicações, ele vai embora e ele tem que aderir àquele tratamento. Ele retorna daí 30 dias, daqui 2 meses. Na terapia intensiva, não. Ele vem para você e muitas vezes o resultado do que você faz é imediato, ou em 24, 48 horas. E isso é muito gratificante, né? E é claro que tem o perfil da minha personalidade também, de gostar dessa coisa mais dinâmica. E eu falei, não, é realmente isso aí. A partir daí, eu comecei a me envolver muito com a terapia intensiva. Eu fiz estágio no João 23 e fui até o final da minha graduação fazendo vários estágios. Fiquei 3 anos no João acompanhando. Os meus primeiros procedimentos médicos, né, foram como acadêmica. Hoje já não é permitido, né? Até por questões de evolução mesmo, de não expor o acadêmico a risco, né? E comecei com isso a fazer parte da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. A gente tem uma sociedade, né, que divulga muito a nossa especialidade, que me acolheu de maneira maravilhosa, e aí, a partir daí, eu fiz clínica médica depois, né? Residência na Santa Casa, que é um pré-requisito. Para terapia intensiva, você faz ou clínica médica, ou cirurgia geral, ou anestesiologia. Em 2012, se não me salvo engano, mudou isso daí. Então, agora a entrada é direta. Você não precisa mais fazer... você não precisa fazer mais nenhuma especialidade. Mas naquela época, você tinha que
ter uma primeira especialidade. Então, eu fiz em clínica médica na Santa Casa, eu já conheci o chefe da Santa Casa, que é o atual coordenador lá, né? Que é o Cláudio Dornas. E aí falei, eu quero fazer terapia intensiva. E aí terminei e fiz a minha residência lá de terapia E intensiva hoje também. a residência é quanto tempo? Hoje a residência são 3 anos. 3 anos. 3 anos. Você falou sobre o Hospital João 23. Quem está nos assistindo fora de Minas talvez não conheça, é a referência em politraumatizados, não é isso? Sim. Como foi a sua experiência lá? Eu gostei muito. Foi um lugar que eu aprendi demais, principalmente essa vivência com politrauma, né? Com os politraumatizados. A gente não tem outro hospital que faça esse atendimento, principalmente o atendimento inicial de qualidade. Não temos um hospital privado que também seja uma referência para trauma. Tem hospitais que atendem trauma, Sim. né? Hospitais privados, mas não tem essa referência. Então foi muito bom. Foi uma escola para mim, sabe? E agora você está há quanto tempo nos hospitais da Santa Casa? Aliás, você está no Odete Valadares. Isso. No Odete e na Unimed Betim. Há quanto tempo que você está lá? Na Unimed Betim, eu tô desde 2020, eu acho, 2019. O Odete eu assumi tem pouco tempo, mas eu trabalhei durante 3 anos no Odete como plantonista. Na verdade, a minha trajetória foi fazer a residência de terapia intensiva. Eu terminei essa residência. Logo depois que eu terminei, eu assumi a coordenação de das UTIs do Life Center. Fiquei lá quase 9 anos. Junto com isso, eu passei pela coordenação no Hospital Socorro, acabei largando, e aí depois eu tive essa proposta da Unimed Betim. Na época eu estava atuando no Secovid, que é o centro, né, de tratamento intensivo de Covid lá de Betim. Era no Hospital Regional de Betim? Era no anexo do Hospital Regional, na verdade. Onde hoje é o Centro Materno Infantil. Isso. Okay. Onde hoje é o Centro Materno Infantil, todos aqueles andares viraram unidade de terapia intensiva. Sim. E aí, na época, surgiu essa proposta para mim de assumir lá a coordenação. E aí, desde então, eu estou lá e agora voltei pro Odete Valadares, né? Que é um outro tipo de desafio, porque é uma referência no cuidado de puérperas e gestantes graves de todo o estado, né? Então, a gente acaba recebendo aí de outras macro-regiões de Belo Horizonte esse perfil que é muito específico, né? Essas gestantes são as do pré-natal de alto risco ou mesmo no pré-natal habitual, risco habitual, vamos lá, evoluiu para um caso grave e vai para o Odete, é isso? Vai para o Odete também. Na verdade, a maternidade Odete Valadares já é uma referência para o pré-natal de alto risco, né? Então, a gente pega pacientes que estão no pré-natal, por exemplo, uma paciente que tem uma pré-eclâmpsia, ela vai pra gente. Pacientes que chegam do Sofia, por exemplo, nós somos referência vaga zero pro Sofia. Então, se o Sofia pede vaga pra gente, a gente nem questiona. A gente tem que receber, a não ser que nós estejamos com os 10 leitos ocupados. E a gente pega também pré-natal habitual, um exemplo que a gente dá é uma cesariana que evolui com choque hemorrágico. Ela vai pra gente também. Entendi. Doutora, o médico que faz o atendimento na sua clínica ali, um clínico, por exemplo, ele tem mais tempo de tomada de decisões, eu imagino, né? Por quê? O paciente nem sempre está grave, enfim, mas no seu caso, a tomada de decisão, ela tem que ser muito mais rápida, né? Tá ali um paciente, a vida dele em risco iminente. Como é a sua preparação mental para trabalhar constantemente sob essa pressão? Isso eu acho que é com o tempo, né? Claro que tem um perfil, igual eu falei, não é todo mundo que lida bem com situações de estresse, né? Então tem o perfil da pessoa, mas com o tempo você vai ganhando maturidade para entender que naquele momento de uma situação ali emergencial, você não vai fazer nenhum tipo de diagnóstico, você vai tratar uma síndrome e que é como se fosse uma orquestra. Você ali é o maestro, então você tem que conduzir todas as outras pessoas que estão envolvidas. É importante destacar isso também. Numa unidade de terapia intensiva, ela não funciona só com o médico. Então, eu dependo muito do meu fisioterapeuta, eu dependo muito do meu enfermeiro, do meu técnico de enfermagem. Depende de todas essas pessoas que trabalham em conjunto comigo. E sou eu que estou ali orquestrando, né? Então, se eu perco o controle, se eu, naquele momento, estresso, aquilo ali gera uma instabilidade na equipe como um todo. Então, acho que isso com a maturidade, com o tempo, a gente vai ganhando
mais segurança para entender esse funcionamento dessas situações emergenciais. Como eu te falei, é claro que tem o perfil da pessoa, mas a gente vai aos poucos também ganhando mais maturidade, até para conhecer a equipe, até para conhecer quem está naquele momento no plantão com você, porque cada indivíduo responde de uma forma, né? Tem gente que se você pressionar muito não dá Não conta. sai. Tem gente que se você estimular um pouquinho, ela vai. Então, a gente acaba conhecendo ali durante o plantão quem que tá na sua equipe para poder coordenar de uma maneira assim que as coisas fluam e sejam benéficas para o seu paciente. É medicina e liderança, né? É muito liderança. Sim. O pessoal relaciona muito, eu acho, assim, hoje tem as séries, né, Netflix e todas as séries, aí tem Doctor House, tem uma outra que eu falei até hoje que eu esqueci o nome, todo mundo, Grey's Anatomy. Sim. Uma rotina de CTI ou UTI é daquele jeito, doutora? Porque, por exemplo, Doctor House, eu não assisto as séries, mas o pessoal fala muito. Então parece que tem um médico que ele olha assim, ou é The Doctor? Um negócio assim, ele olha e já imagina todo o diagnóstico e tal. Numa rotina de UTI, é assim que as coisas funcionam ou não? Olha, esses seriados, eu te confesso que assim, eu acho que assisti muito pouco. Mas na rotina de uma UTI, tem alguns diagnósticos muito desafiadores, mas como eu falei, a gente trata muito a síndrome para estabilizar o paciente. E funciona da seguinte maneira, né? A rotina dinâmica da UTI. A gente tem um plantonista que fica ao longo de uma jornada, geralmente de 12 horas, e tem a figura de um médico que é aquele que passa todos os dias olhando o doente. É esse médico que vai discutir junto com o coordenador, né, que, por exemplo, sou eu, né, no meu serviço funciona dessa forma, e o plantonista, além de toda a equipe, que aí tem um nutricionista, tem um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta, um farmacêutico, Sim. tá? Então é importante destacar isso. A gente tem, na maioria dos serviços, né? Um farmacêutico clínico que acompanha a prescrição para ver se não tá tendo algum erro, para ver se tem que ajustar alguma medicação para uma alteração de função renal. E a gente discute ali e gera uma tomada de decisão. Então, não é sempre que tem aquele super diagnóstico que ninguém sabe o que é, e que aí chega uma pessoa e tem aquele Uau. start. Uau, Entendi, doutora. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu te fiz o convite, eu imaginei que nós fôssemos tratar, assim, principalmente de infarto agudo do miocárdio. Inclusive, falei para você, eu imagino que seja infarto a principal demanda, né, de uma unidade de terapia intensiva. Você falou para mim da sepse. Vamos lá, explique pra gente o que é a sepse. A sepse, na verdade, ela é uma disfunção orgânica que o paciente desenvolve devido a uma resposta exacerbada do organismo dele. Isso ocasionado por uma infecção, que pode ser por um vírus, por uma bactéria, por um protozoário, por um fungo. E ela é uma das principais causas de mortalidade na UTI. Ela supera, inclusive, o infarto e o câncer. Sim. E o grande problema que a gente tem, e isso é um trabalho de 2014, é que somente 10% da população sabe o que é sepse. Enquanto 90% sabe o que é um infarto. O paciente, quando começa a ter uma dor irradiando para o braço, vai para a mandíbula, uma dor no peito, não, infartou. Sim. Corre para o pronto atendimento. A sepse, não. Se você pergunta, a maioria das pessoas não vai saber o que é a sepse. Então ele não procura o atendimento Ele imediato. não procura o atendimento imediato. E estima-se que 11 milhões, isso dados da OMS, 11 milhões de pessoas morram de sepse no mundo. No Brasil, isso gira em torno de 234 mil. Sendo que a mortalidade nos países desenvolvidos é em torno de 30%. Aqui no Brasil, gera em torno de 40, 50, tem lugares que até 60%, sim, é muito alta. E o engraçado é que nos países mais desenvolvidos, houve um aumento no diagnóstico, né? Não se sabe por quê, se é porque a população está vivendo mais, se é porque as pessoas estão pensando mais em sepse, mas a mortalidade melhorou. Enquanto que nos países subdesenvolvidos como o Brasil, houve um aumento no diagnóstico, mas não houve uma queda na mortalidade, principalmente por um desconhecimento da população, uma ausência de protocolos de sepse em alguns hospitais, porque existem linhas de cuidado, né? Sim. A gente fala muito assim de, tem que fazer o cateterismo rápido, tem que dar medicação rápido para o infarto, mas ninguém fala do antibiótico nas primeiras 3 horas na sepse.
né? E assim, é uma coisa que a gente sabe que a cada 1 hora que o paciente perde na ausência de antibiótico, a mortalidade dele aumenta em 7%. Principalmente nos casos mais graves, que é quando o paciente desenvolve o choque séptico, né? O choque séptico, ele nada mais é do que evolução da sepse, em que o paciente desenvolve uma falência dos níveis pressóricos. Sim. Então, ele passa a ter pressões muito baixas, em que vai ser necessário eu introduzir alguma medicação para manter essa pressão dele Sim. dentro da normalidade. Eu imagino que o paciente, então, procure mais o centro de saúde quando já está próximo do choque. É isso? É. Uhum. Próximo do choque. Ele não consegue reconhecer possíveis sinais de gravidade. Que é claro que o diagnóstico em si, quem vai fazer é o médico, né? Uhum. Mas ele não consegue perceber possíveis sinais de gravidade. Então, assim, comecei, né? Isso é muito clássico, assim, de idoso. Idoso começou a fazer febre, começou a ficar confuso, a urina tá mais concentrada. Isso já podem ser possíveis sinais de sepse. Né? E às vezes a pessoa Deixa, né? Porque parece. mas pode ser uma infecção, deixa eu dar um antibiótico aqui, deixa eu, às vezes, né, dar uma hidratação em casa, Sim. que isso vai resolver. E as 3 primeiras horas, você falou que são fundamentais. São fundamentais. Então vamos lá, doutora, como a gente identifica, assim, sinais de alarme da sepse? Sinais de alarme da sepse é confusão mental, né, pele fria e pegajosa, temperaturas elevadas ou muito baixas, que é uma coisa também que passa desapercebida, né? Assim, a temperatura muito baixa, ninguém liga. Se for um Sim. febrão, a pessoa desespera e já leva Sim. para o pronto atendimento. E uma redução do volume urinário, né? Isso é uma coisa também. Então, paciente, né? O paciente não, a pessoa parou Sim. de urinar. Sim. Ou está urinando mais concentrado. Frequência respiratória, ou seja, uma respiração muito rápida, com dificuldade de respirar, todos esses são sinais de alarme. E essa pessoa necessariamente teve uma infecção antes, porque é uma consequência de um processo infeccioso, Na verdade, a sepse, ela é uma infecção em que o organismo ele gera uma resposta exacerbada. A maioria das pessoas pensa na sepse como, a infecção se disseminou pela corrente sanguínea. Não é Fica isso, imaginando né? um tanto de bactériazinha correndo na corrente sanguínea. Sim, Não é isso. Não é isso. Na verdade, às vezes a infecção pode estar localizada. Eu tive uma infecção, por exemplo, de rim, Sim. né, uma infecção renal, uma pielonefrite, mas isso desenvolveu uma cascata dentro do meu organismo, na tentativa de combater aquela infecção, e aí a pessoa passa a desenvolver pressão mais baixa, ficar com a respiração mais rápida, ficar com a pele fria, né, ficar confusa. Confusão mental é uma coisa que tem que chamar a atenção, a pessoa às vezes ficar, principalmente no idoso, às vezes é um idoso que já tem um quadro demencial, né, Sim. e que já faz um certo grau de confusão, mas ele começou a ficar muito confuso. E isso pode ser um indicativo de um quadro de sepse. Você falou sobre então, sepse é a reação exacerbada. Disse muito da infecção generalizada, já está falando que não é. Né? Existem algumas principais infecções que podem evoluir para uma sepse? Existem. Infecção de urina, né? Uma pielonefrite. Aí eu tô falando de infecção de urina renal, pielonefrite, que aí vai dar uma dor lombar, uma febre alta, tá? Então, é um quadro que pode evoluir para a sepse. Uma pneumonia pode evoluir para um quadro de sepse. Na verdade, todas as infecções podem. O que acontece é que existem alguns perfis de pacientes que são mais favoráveis a desenvolverem o quadro de sepse e choque séptico. E aí, entre idosos, recém-nascidos e pacientes com algum grau de imunossupressão. Imunossupressão, né, diga-se, baixa imunidade. E aí entra paciente que faz algum tratamento oncológico de algum tipo de câncer, né? Paciente que usa corticoide, prednisona, de maneira crônica, né? Eu tenho um lúpus e eu uso corticoide. Uma infecção em você é muito mais grave, né? Geralmente, paciente oncológico e paciente que faz tratamentos reumatológicos com corticoides, eles já são orientados pelos médicos, né, assistentes olha, se você tiver uma febre, não espera não, já corre para o pronto atendimento, porque pode evoluir para uma sepse ou você já pode estar num quadro de sepse. Você falou sobre a ausência de protocolos, não a ausência de protocolos, mas específicos, né?
Você acha que a medicina hoje está preparada para identificar sempre, nas primeiras horas, esse quadro? Se a gente pensar num mundo ideal, acho que sim, apesar de que tem alguns questionamentos em relação aos critérios que a gente usa. A gente tem alguns scores. É o SOFA? A gente tem... O SOFA, na verdade, é para a gente avaliar o nível de disfunção orgânica do paciente. Se ele tem uma variação maior do que 2 pontos de disfunção orgânica, já é um indicativo de que ele está num quadro de sepse. E aí o SOFA, ele leva em consideração algumas variáveis, né? Que é confusão mental, né? O nível de Glasgow do paciente, a relação de oxigenação dele, o débito urinário, o nível de plaqueta desse paciente, a pressão arterial desse paciente. Então, tem uma série de critérios que vão pontuando aí. A gente tem outros critérios para a gente avaliar no pronto atendimento se esse paciente tem uma chance de evoluir de maneira desfavorável. Como, por exemplo, o Quick SOFA, que hoje, nos trabalhos mais recentes, eles já questionam. O Quick SOFA, ele vai avaliar basicamente frequência respiratória, pressão arterial sistólica, que é a maior pressão do paciente, e o estado mental dele, tá? Então, um Quick SOFA maior ou igual a 2 já é um indicativo de que esse paciente tem um risco de evoluir de uma maneira desfavorável. Mas a gente tem outros scores também, né? A gente usa, por exemplo, num ambiente hospitalar, o score de NILS, que é para avaliar a deterioração clínica desse paciente, aí leva em consideração uma série de variáveis. Tem se estudado muito parâmetros para que a gente possa ter um nível alto de sensibilidade e especificidade para fazer esse diagnóstico. Mas ele é muito um diagnóstico clínico, tá? Inicial, né? E você falou de crianças e recém-nascidos, principalmente idosos, né? Que são as duas extremidades ali. Eu fico não apavorado, mas bastante apreensivo, porque é muito comum febre em criança, por exemplo, né? O pai... Numa criança, os sinais de alarme são os mesmos? Porque é difícil. Como você vai identificar que um recém-nascido está com confusão mental? Na verdade, assim, eu já vou aqui antecipar que pediatria não é minha área, mas o que a gente entende, né, é que a febre em si ela é muito comum na criança, ela vai fazer quadros virais e quadros infecciosos, mas o que deve preocupar é criança que para de alimentar, criança que prostra, né? Ela vai ficar prostradinha na hora da febre, mas você deu o remédio, passou a febre, ela passou a alimentar, ela ficou bem, você pode ficar mais tranquilo, mas aquela criança que ela... Depois da medicação de febre, cessou a febre, ela mantém prostrada, ela tá mantendo febre direto, ela deixou de mamar, né, ela não quer mamar mais, não tá urinando, isso daí você já pode ligar seus alarmes e já ficar preocupado. Mas eu não posso falar com tanta propriedade, porque é uma área muito específica, não é um mini-ser, como algumas pessoas pensam, né? Identificou, diagnosticou a sepse, qual é a conduta? Se você pensou em sepse, né, às vezes você não vai ter o diagnóstico definitivo, mas pensou, você trata. Aí você trata com antibiótico, né, e aí de acordo com a infecção que você está pensando ali, da onde que vem o paciente, então não tem uma receita de bolo, você vai avaliar individualmente, caso a caso, o perfil do local onde você trabalha, para você iniciar aquele antibiótico ali. E você vai hidratar esse paciente, tá? Então, ele vai ganhar o que a gente chama de ressuscitação volêmica, que aí é baseado no peso, né? A ressuscitação volêmica inicial é 30 ml por quilo para esse paciente, porque a gente considera que esse paciente já chega com o intravascular, que seria o fluxo de sangue dentro dos vasos já depletado. Então, a gente faz essa hidratação. E o restante do suporte, né? Se o paciente chegou, eu vou monitorizar a pressão, e aí eu vou avaliar se eu preciso, nesse paciente, encaminhar ele para uma unidade de terapia intensiva e monitorizar uma pressão mais invasiva. Eu, às vezes, vou passar uma sonda para acompanhar o débito urinário desse paciente, né? Para ver se ele está urinando de maneira adequada. Mas as principais medidas ressuscitação volêmica e antibiótico. Ok, para evitar evolução para o choque. Isso, para evitar. Tá. E se o paciente não se atentou a esses sinais, ou a família não se atentou, e em casa esse paciente já tem o quadro de choque, o que a família deve fazer antes de buscar ali, levá-lo para uma unidade de terapia intensiva? Existem alguns primeiros socorros que podem ser... Não. É difícil, né? É difícil, não tem.
É levar pro pronto atendimento, porque, na verdade, o tratamento crucial vai ser o antibiótico e a ressuscitação, a reposição volêmica para ele, né? Então, isso, a família ali, leiga, não vai conseguir fazer naquele momento, né? Então, não tem muito buscar ajuda mesmo. Buscar ajuda mesmo. Certo. É diferente daquele paciente que infarta, coloca um comprimidinho de AS debaixo da língua, você já sabe que ele já infartou outras vezes, né? Na sepse, não. Ok, doutora, como é estatisticamente, nem sei se essa pergunta é possível ser respondida assim, de pronto, mas do paciente que evolui para sepse e a sua pronta recuperação, nós estamos falando de quanto tempo? É muito variável, depende da idade, né? Tem pacientes, eu falo que pacientes jovens, isso tem casuísticas também, né, de trabalhos, que pacientes jovens, eles evoluem de maneira mais rápida. Mas aí, tô falando de 4, 5 dias, até pacientes que demoram mais tempo para poder sair desse quadro, dessa resposta que a gente chama de resposta inflamatória. E alguns não conseguem, inclusive, sair. Eles entram numa cascata em que eles mantêm essa resposta inflamatória contínua durante todo o processo de internação. E isso já é um indicativo de mau prognóstico. Mau prognóstico, eu falo, de um aumento de mortalidade. Esses pacientes morrem mais. Sim. E não tem como a gente diferenciar. Na verdade, isso está muito relacionado à genética, né? Então, a gente espera que algum dia exista algum teste genético que possa predizer se eu, por exemplo, tenho uma predisposição maior a desenvolver um quadro de sepse. Eu ia te perguntar isso agora. Pessoa. Então, exatamente. É muito genético. Sim. E não tem relação, então, com hábitos de vida também? Um paciente que... Pode ajudar, né? Então, aquele paciente que é obeso, sedentário, a gente sabe que a obesidade, o diabetes, por exemplo, o sedentarismo, tudo isso está relacionado ao aumento dos marcadores inflamatórios, né? De um estresse oxidativo do organismo, e isso pode favorecer a um desfecho pior, a uma evolução para um quadro de sepse. Certo. Vou fazer uma pausa que eu vou abrir para as perguntas, doutora. A gente vai fazendo as perguntas e conversando mais, que eu quero chegar também lá na sua experiência com o Covid, né? Você tem alguns casos interessantes para trazer a nós também. Você mandou para mim, Paula, as perguntas do chat? Deixa eu abrir aquelas primeiro que o pessoal mandou. Eu abri a caixinha de perguntas, doutora Camille, e o pessoal mandou algumas aqui. Então a gente vai fazer para você, depois a gente volta no tema de novo, tá? A dinâmica é essa, deixa eu só encontrá-las aqui. Tá direto no meu Instagram, né, Paula? Ok, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou citar o nome da pessoa. Você já respondeu a pergunta da Zaine, era qual a diferença entre urgência e emergência. Você já respondeu a pergunta dela. E o Carlos, ele pergunta assim, olha, uma pessoa com costela quebrada, com perfuração pulmonar, deve ser uma experiência pessoal que ele está falando, deve ficar na emergência ou na UTI? Na UTI. Na UTI? Na UTI. Ok. Qual a diferença entre emergência e urgência também? Está perguntando o vestuário. Muitos não sabem, não têm acesso, não sabem como agir em casos de... Aliás, nos primeiros socorros de um paciente com sepse. Já te perguntei, então, conduzi-los... Como conduzir, né? Tá. Eu aproveitar a pergunta dele... A gente não é preparado para prestar os primeiros socorros em uma situação de emergência, né? Eu falo assim, lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, a criança ela já sabe prestar esse primeiro socorro. A gente não... o BLS a gente não sabe. Na verdade, eu tenho uma história interessante com o BLS, que eu tenho alguns anos já de Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, que, como eu falei, a gente divulga muito a especialidade. E a gente tem alguns cursos, né, que a gente presta e alguns até para a comunidade. E eu fui anos instrutora do BLS, que é esse Basic Life Support, que é o suporte básico de vida, né? E a gente prestava esse curso não só para profissionais de saúde, como a gente tentava fazer também, às vezes, para leigos. E realmente, culturalmente, no Brasil, falta isso, né? A maioria das pessoas não sabe prestar o primeiro atendimento numa parada cardiorrespiratória, não sabe prestar o primeiro atendimento num engasgo, por exemplo, né? E tem também a questão das políticas públicas, né? A gente sabe que, se não me salvo engano, acho que numa região com mais de 1.000 pessoas circulando, eu tenho que olhar direitinho, tem que ter um desfibrilador. Um desfibrilador
automático, né? Sim. E isso não acontece. É o DEA que você tá falando? É o DEA, Sim. né? Então, assim, isso não acontece. E aí eu fui muitos anos instrutora, né, do BLS, e a gente fazia essa capacitação mesmo para os profissionais da saúde, né, da área da saúde, né, técnicos de enfermagem, enfermeiros, estudantes de medicina e também para a população de uma maneira geral. Tem uma empresa e a empresa contrata o nosso serviço para poder aprender o suporte básico de vida. Porque realmente isso faz diferença. Numa parada cardiorrespiratória, por exemplo, no paciente que desenvolve uma parada, né, Sim. que a gente, né, como o leigo fala, o que vai alterar desfecho para ele em termos de mortalidade e de qualidade de vida, ou seja, dele depois voltar e ter um nível de consciência, não ficar com algum grau de sequela, é a massagem. É essa massagem torácica, né? A compressão torácica que tem que ser feita de maneira eficaz, de maneira adequada. E muitas vezes as pessoas desesperam, fica aquele tanto de gente em volta, ninguém sabe o que fazer. Sim. Né? E o que às vezes é o básico ali, básico. Né? Tá, então vamos lá. Eu pensei em te perguntar sobre isso. Explica pra gente o que é o DEA. Que as pessoas... É um equipamento simples, não é caro. Sim. Né? Deveria ter nesses ambientes. Eu acho que escolas, tudo. Né? Porque todos, estádio, acho que a maioria dos estádios já tem, mas, por exemplo, shoppings deveriam ter, escolas deveriam ter. O DEA é um desfibrilador externo automático. Sim. Então, quando o paciente ele desenvolve um quadro de uma parada cardiorrespiratória, é como se o coração... Como não? O coração para de bater. Mas ou ele para de bater completamente, em termos leigos, ou ele desenvolve uma arritmia em que ele não consegue bombear o sangue para frente. Nesses quadros de arritmia, a forma que a gente tem de reverter é usar o desfibrilador externo automático. Sim. E aí você coloca as pás do aparelho, ele sozinho reconhece se aquele é um ritmo de choque ou não. E ao dar o choque, eu falo que é igual dar um boot no computador. Sim. Né? O computador tá travado, você dá um boot nele e ele volta. É exatamente a mesma coisa. Né? E é auto-intuitivo, né? Ele vai passando... Super, ele vai te falando passo a passo. Então ele fala, afaste, analisando o paciente, aí ele avisa, ritmo chocável, aperte carga, aí você aperta, ele pede afaste do paciente, porque você tem que afastar, senão você também vai levar o choque. Aí ele fala carregando, choque administrado, retome as compressões torácicas. Então, assim, é bem intuitivo, sabe? E salva muita vida. Salva muita vida. Doutora, uma pessoa está caminhando pela rua e ela vê alguém... a pessoa caiu. Quais são os passos, então, para ofertar esse primeiro socorro aí? Eu tô falando isso porque a gente fez um curso recentemente de BLS e parece simples, né? Mas no momento do nervosismo, aquela sequência lógica ali de segurança do ambiente, compressões, desfibrilador, enfim. Para quem está nos assistindo agora, alguém caiu. Como essa pessoa presta o primeiro socorro? O que ela deve verificar? O que ela vai verificar, na verdade, ela tem que ter em mente que ela precisa do desfibrilador. A primeira coisa que ela, né, além da segurança do ambiente, né, ela precisa do desfibrilador, porque se for um ritmo chocável, ela não vai conseguir reverter aquele quadro ali. Então, a primeira coisa que ela faz a pessoa caiu, eu vou ver se ela, né, tá consciente, às vezes de chamar a pessoa desperta. Não despertou, eu já grito e chama alguém, por favor, chama o SAMU, pede um desfibrilador. E aí, automaticamente, eu vou avaliar se esse paciente tem pulso ou não, que é pulso carotídeo. Acho que não senti, eu não fico perdendo tempo, eu já vou direto para a compressão torácica, que aí são 30 compressões profundas, né? E aí, se a gente for bem academicista, né, seguindo aí, vai ser aí no mínimo 4 a 5 centímetros de profundidade no tórax, né? Com uma frequência rápida, para 2 ventilações. Só que o que acontece? Com a pandemia, com o Covid, com todas essas mudanças, percebeu-se que a maioria das pessoas não anda com o dispositivo, né? Ninguém anda com aquele dispositivo que é o POC Mask para você fazer essa respiração boca a boca. Se não é uma pessoa próxima de você, um parente seu, você não precisa fazer essas 2 ventilações boca a boca. Você permanece fazendo as compressões até alguém do serviço de emergência chegar. No caso, um suporte avançado, um SAMU ou alguma ambulância. E quanto tempo, geralmente, de uma parada, a pessoa...
seria reversível. É difícil. É muito difícil. Objetividade e aí eu vou deixar para o final, isso. porque tem um caso muito legal disso dentro da UTI, sabe? Então, sim. assim, na verdade, se você pega trabalhos, né? O BLS, ele é baseado em vários estudos da American Heart Association, né? Sim. Lá eles colocam que não tem um prazo, assim, para você... né, massagear, e que inclusive pacientes com hipotermia, que não é o caso do Brasil, mas lá tem muito afogamento, baixa temperatura, você pode ficar até um período maior realizando a ressuscitação cardiopulmonar desse paciente. Por isso que às vezes a gente lê algumas notícias de Colorado, por exemplo, que a pessoa ficou afogada num lago muito frio, depois de tanto tempo sem oxigenação, ela conseguiu voltar. Isso, exatamente, por conta disso. Agora, é importante destacar, até para quem está assistindo e quem é leigo em casa, que isso é muito diferente daquele paciente que para em ambiente hospitalar. A parada cardiorrespiratória no ambiente hospitalar é um paciente que a gente já considera muito grave e, na maioria das vezes, quando isso acontece, por exemplo, dentro de uma unidade de terapia intensiva, em alguns casos, o paciente já está tão grave que é um mecanismo natural dele. Então, às vezes, o paciente já está com uma medicação para manter a pressão, né, a noradrenalina, numa dose muito alta. O processo de parada do batimento é um mecanismo natural, então não adianta eu fazer nenhuma dessas medidas, porque não vai haver reversão daquele quadro. Então, é diferente do paciente que externo, Você né? investe mais porque tem possibilidade de reversão. Tem uma possibilidade de reversão. Ok. Tem uma pergunta que eu li, eu não vou saber a pessoa, você identifica, por favor, Paula, mas ela tinha perguntado assim, se há possibilidade, você encontra para mim, por favor, de uma pessoa ter uma PCR, uma parada cardiorrespiratória do nada. Ela fala essa palavra, do nada, assim, sem dar nenhum sinal antes. Sim, há essa possibilidade. Uma pessoa que às vezes tem um quadro de uma arritmia, né? E às vezes não sabe que tem algum quadro cardiológico. A gente tem muito isso com jogador de futebol, né? Sim. Alguns desses pacientes têm, às vezes, alguma alteração genética ali do miocárdio mesmo, e com a atividade física extenuante, eles podem evoluir para o desenvolvimento de uma taquiarritmia, né, que é uma arritmia maligna, que evolui para um ritmo de parada, como, por exemplo, uma fibrilação ventricular. Então, isso pode acontecer, sim. Das paradas, qual é a mais difícil de reverter? É a sistolia, que é quando você não tem nenhum tipo de batimento visível ali, você não vê batimento no miocárdio. Né? Então, você olha no monitor, tá uma linha reta. Geralmente, isso remete muito à gravidade do paciente. Tanto a sistolia quanto o que a gente chama de atividade elétrica sem pulso, né? Que é aquele paciente que tem algum grau de atividade no eletrocardiograma, mas quando você vê, ele não tem pulso. É difícil de reverter ou é impossível? Não, é difícil. É difícil, mas é possível. É possível. Que reverta. Quais são os ritmos? Os ritmos chocáveis e os não chocáveis? Os chocáveis é fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. E os não chocáveis é a atividade elétrica sem pulso e a sistolia, que foi essas duas que eu citei. Que aí, nessas duas, o tratamento vai ser a compressão torácica, isso não difere, dentro do hospital é a mesma coisa. Medicação, tá? E aí a epinefrina, a adrenalina que a gente vai dar para esse paciente, e tratar a causa de base. Aí a gente tem que pensar em possíveis causas que podem ter gerado aquela parada cardiorrespiratória do paciente. Aí pode ser um excesso de potássio, uma baixa de potássio, pode ser uma embolia pulmonar maciça, e aí você tem que tratar a causa em si. Ok. Doutora Camila Izone, intensivista. Gente, é bom conversar com quem tem experiência, né? Vamos lá, doutora, tem uma outra pergunta aqui, olha. Cadê? Cá. A Sobreneta, que é... O pessoal escolhe uns arrobas diferentes, né? Não sei se é o nome. Fala assim, provavelmente a experiência pessoal também. É possível, é adequado liberar um paciente do PS, do pronto-socorro, mesmo com a pressão, ele coloca 18/10, 180/100? É um caso de liberar esse paciente? É muito difícil de eu fazer essa avaliação pontual, assim, né? Sem saber outras coisas do quadro. Mas, o que acontece? Alguns pacientes, eles já têm um quadro de uma pressão mais elevada. Eles já são cronicamente, né, assim, hipertensos e às vezes não controlam, não tomam a medicação de maneira correta. E aí o organismo passa a se adaptar com um nível pressórico mais alto mesmo. Ok.
É caso a caso. É o que a gente chama de urgência hipertensiva. É diferente de emergência hipertensiva. Sim. Emergência hipertensiva é quando o paciente chega com uma pressão muito alta e ele tem alguma lesão de órgão-alvo, ou seja, algum órgão dele está sendo comprometido. Ele está com a pressão muito alta e ele não está enxergando direito, ele está com a pressão muito alta e o rim não está funcionando bem. Então, nesse caso, você tem que tratar de uma maneira mais rápida. Isso, então, é uma emergência hipertensiva. A urgência é quando o paciente chega no pronto atendimento com uma pressão, nível de pressão muito alto, mas ele não tem sintoma nenhum. Esse daí a gente pode tratar com medicações orais, né? E a gente abaixa essa pressão, inclusive, com um período de tempo maior. Não é comum a gente liberar com esses níveis pressóricos, mas fica difícil de eu... Depende do caso, Depende do caso, né? De saber. Mas não é uma coisa corriqueira, não. Eu teria que, né, precisaria de mais dados aí. Qual foi o maior nível pressórico que você já encontrou numa UTI? Nossa, você lembra? UTI, não, acho que 200, sistólica, 220, 220. Né? 230. Depois do curso de medicina, o médico faz a Lewandowski, Rosângela Lewandowski, você está perguntando. Depois do curso de medicina, o médico faz residência para ser médico intensivista? Faz, é importante lembrar disso, né? Que é uma especialidade. Muitas pessoas não sabem disso, né? Então, é uma especialidade em que você tira o título de especialista para trabalhar na unidade de terapia intensiva. Isso foi um grande problema que a gente teve na época do Covid, né? Sim. E que temos até hoje, a falta de profissionais qualificados para trabalharem nas UTIs. Sim. Então, nem sempre o profissional ele é formado em terapia intensiva, às vezes ele fez clínica médica, às vezes ele está fazendo residência em alguma outra coisa e vai trabalhar na unidade de terapia intensiva. Acho que a pandemia do Covid, ela expôs isso de maneira mais clara, sabe? Sim. Talvez a sociedade não percebeu isso, mas nós que trabalhamos com a terapia intensiva e eu, por exemplo, trabalhei com o Covid, isso ficou muito claro para mim e foi muito frustrante, né? Porque a gente tinha colegas de várias formações e qualidades. Às vezes, pessoas que acabaram de formar, e naquele momento eram as pessoas que tinham, né? Não dá pra gente julgar também. Foi oportunístico, né? Assim, não tinha jeito. Sim. Mas isso expôs esse grande problema, né? Da questão da falta do profissional. E até do desconhecimento da sociedade em relação a essa especialidade. Às vezes você fala, a pessoa não sabe, o que você é? Eu faço medicina, eu sou intensivista. Intensivista? O que é um intensivista, né? Que bom que você está explicando agora, doutora. Quem tinha perguntado sobre a parada do nada, né, foi a Mandy Gabi. Ela perguntou isso. Você trabalhou na pandemia do Covid, você era coordenadora do Secovid, né, que era no hospital público. Isso. Como foi essa experiência? Eu acho que a experiência assim, foi de um crescimento pessoal muito grande, principalmente gerenciamento de pessoas. Sim. Porque eu tive que gerenciar, como eu falei, uma série de pessoas de níveis de formações diferentes, né? Foi muito gratificante em alguns momentos, muito frustrante, né? A gente não imaginava que ia tomar a proporção que tomou. Na verdade, quando eles me chamaram para coordenar o centro de terapia intensiva lá, o Secovid, né? Ele tinha somente 20 leitos. E não tinha uma figura de um horizontal, não tinha figura de um coordenador. Eram só pessoas que entravam lá, faziam plantões de 12 horas e aquilo ia fluindo ali. E é importante a gente destacar que uma unidade de terapia intensiva, ela precisa do olhar de alguém que vai ao longo de uma semana inteira, de uma maneira contínua. Sim. Porque esse olhar, ele é diferente daquele olhar individual de quem vai lá numa segunda-feira e volta na outra segunda-feira. Né? Então, ele tá vendo uma foto, eu tô vendo um filme. E na época eu comecei a chamar vários colegas para trabalhar comigo, conhecidos da Santa Casa. Eu falava com todo mundo, não, gente, isso aqui vai chegar no máximo 40 leitos. Quando eu vi, o negócio tava assim, quase chegou a 130 leitos, né? Uau. Então, assim, foi uma coisa muito, assim, inacreditável. É claro que tinha um nível de complexidade, efetivamente, de UTI chegou a 60 leitos, a gente tinha andares que eram semi-intensivo, então a gente fazia esse fluxo, né, de, o paciente melhorou, já está em condições de receber alta para uma
enfermaria, ele vai para a semi-intensiva. Aí a gente já colocava colegas que às vezes tinham uma formação não tão assim, com tanta expertise, a gente colocava esse pessoal no semi-intensivo. E aí eu coloquei figuras que são as figuras dos horizontais, que passavam discutindo o caso com esses plantonistas, sabe? Foi uma coisa assim, não consigo nem falar muito, né? Falar muito, porque... E como era a sua preparação mental? Porque o Leandro está perguntando isso. Como você se prepara para uma UTI? E eu pergunto, como foi a sua preparação mental num país em que as pessoas estavam todas preocupadas, né? Era algo muito novo, o mundo, né? Não sabia direito o que era Covid. E você na linha de frente ali. Ai, foi muito difícil. Assim, a preparação mental, eu acho que foi... Muita questão, acho que da religiosidade, aí eu não falo de religião, é religiosidade, né, que é uma coisa diferente, e de um trabalho de capacidade mesmo de resiliência, sabe? De ser um pouco mais plástico, né, assim, não sei se eu tô usando a palavra certa, para lidar com esse tipo de situação. E muito, assim, de apoio de colegas, sabe? Um se apoiava no outro. Então, quando a gente falava, não dou conta mais, um falava, não, pera lá. Você sentiu medo em alguma vez? Medo no início. Muito medo no início do desconhecido, de me contaminar, de contaminar as pessoas que eu gostava, de acontecer alguma coisa grave comigo. Mas depois a gente vai entrando num espiral ali de cuidar do outro e não é à toa que falam que cuidar do outro é muito gratificante, é mesmo, que você entra naquela coisa ali e vai, né? Então, aí as coisas foram também se desmistificando, né? Porque no início você era todo paramentado, é claro que você tinha todos os cuidados, mas foi se entendendo um pouco melhor do vírus e aí as coisas foram ficando mais claras. Não se entendia muito bem nem a forma de contágio, né? No início eu nem trabalhava ainda no Secovid, eu estava trabalhando aqui no CTI do Life Center. A gente entrava de luva e aí amarrava a luva no capote, porque não podia encostar a pele, e máscara e óculos, e na hora de tirar toda aquela parafernália. Aí que era o pânico, porque todo mundo falava que se contaminava era naquela hora, porque as pessoas relaxavam na hora de tirar. E aí era aquele... Nossa, no início era aquele desespero. Lembrando que o Life Center foi um dos primeiros hospitais a receber os primeiros casos, né? Na verdade, foram 2 médicos que fizeram uma viagem para o Bahamas, ortopedistas, e que chegaram e internaram lá. Tanto que, assim, a imprensa veio em cima, não ficou internado na minha unidade. Lá eram 4 UTIs, mas foi um dos primeiros hospitais a receber pacientes Covid positivos. Quais foram as lições que você acha que aprendemos, a medicina aprendeu com a pandemia do Covid? Nossa, a medicina, eu poderia falar de mim. Tá, fala de ti então. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi é você não tem controle de nada. Não tente controlar, porque você não tem controle de nada. E vá vivendo as coisas um dia de cada vez, sabe? Então, me ensinou muito isso. Eu acho que para a medicina como um todo, ela ensinou muito essa questão da resiliência do profissional que lida com a urgência e emergência. E começou-se a se falar muito disso, né? Das UTIs que são mais resilientes, né? Então, e que sendo mais resilientes, elas têm desfechos melhores em relação ao paciente, ao cuidado com o profissional também, né? Então, acho que muito isso. Quando a gente fala de uma UTI, doutora, a gente já imagina aquele monte de aparelhos, monitores, enfim. Na clínica, na medicina, fala-se muito que a clínica é soberana. Então, se você coloca um oxímetro no paciente, está lá, 85, porém ele não está com esforço respiratório, está tudo bem, você imagina que o defeito esteja no aparelho. Em uma UTI, como é essa questão da clínica do paciente? O que o médico intensivista presta mais atenção? Também nos sinais do paciente ou nos monitores, nos aparelhos? O que é preponderante ali? Em ambos, mas a clínica continua sendo soberana. E isso é uma das coisas que a gente também vai amadurecendo ao longo do tempo e da vivência na terapia intensiva, né? Nós, intensivistas, adoramos o monitor, adoramos parâmetros palpáveis para acompanhar o paciente, mas a clínica do paciente, ou seja, o que ele está sentindo naquele momento que você está observando ali à beira-leito, aquilo ali
tem um valor insuperável em relação a qualquer tipo de monitorização. Então, tem que se tomar até muito cuidado com isso, porque na UTI a gente brinca que às vezes a gente trata o exame, trata o monitor e esquece de olhar o paciente, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado, porque a clínica continua sendo soberana. Tem muitas surpresas? Surpresas em... Numa UTI, assim, o prognóstico, você imaginava que fosse ter um prognóstico ruim e, de repente... Tem muitas. Por isso que eu falo, a gente não controla absolutamente nada, né? Tem coisas que você acha que, nossa, aquilo ali vai evoluir de maneira super favorável e evolui de uma maneira completamente diferente. Tem coisas que você fala, não, isso aqui não vai dar certo, eu acho que esse paciente não vai evoluir bem e que dá certo, né? Certo. Uma surpresa atrás de outra, né? Deixa eu abrir para mais perguntas aqui. A gente já vai, infelizmente, doutora, caminhando para o término deste programa, mas eu vou marcar contigo depois com mais tempo para a gente explorar muito mais desta área da medicina aí, tá? Tem uma pessoa que mandou uma pergunta, Paula, que ele fala sobre... Deixa eu encontrar aqui, olha. No chat também tem. Você pode me mandar aí, mas ele tinha feito uma pergunta interessante, dentre outras, né, que foram feitas, mas me auxilie, por favor. Achei. É o Natan. Doutora Camille, o Natan, ele pergunta o seguinte: o que fazer quando um paciente, por questão religiosa, não aceita tratamento médico? Aí eu vou adaptar essa pergunta do Natan e vou te perguntar nas duas situações. Porque uma, quando o paciente está apto para fazer a escolha pelo tratamento, imagino que seja uma resposta. E quando o paciente não está consciente e o médico precisa de tomar alguma atitude. Existem alguns segmentos religiosos, por exemplo, que não permitem transfusão sanguínea. Vou pegar esse maior exemplo, que é o exemplo mais famigerado. Como o médico tem que lidar com isso? Como o médico lida com isso numa UTI? Hoje em dia, né, a gente tem estudado muito essa questão das diretrizes antecipadas de vontade do paciente, a vontade do paciente predominando em relação às decisões médicas, né? É claro que, apesar disso, o médico é que tem o conhecimento técnico científico. Mas hoje no Brasil ainda é uma área muito nebulosa. Por quê? Porque nós somos um país muito paternalista. Né? A gente pega países europeus em que o indivíduo, ele é um indivíduo que ele tem a capacidade de decidir se ele quer viver ou ele não quer viver, se ele não quer aquele tratamento e tá tudo bem. Sim. Aqui no Brasil ainda há vários questionamentos em relação a isso. Eu tenho, inclusive, até uma conhecida que foi para a Alemanha, fez mestrado, doutorado, dessa questão da medicina e da capacidade mesmo do paciente de decidir as escolhas dele. O que se coloca? Que o paciente com risco iminente de vida, esse paciente, se ele está ali em vias de morrer, você pode sim fazer, por exemplo, uma hemotransfusão desse paciente, sim. Tá? O que você faz é pedir uma liminar de urgência, o juiz autoriza e você faz a transfusão. Sim. Mas você não fazer também a transfusão respeitando a vontade do paciente não está errado. Sim. Tá? Então, assim, não está errado. A grande questão é que existe um receio ainda, porque se depois a família e o paciente morrer, vier a falecer, a família vier a fazer um questionamento e te levar para um processo, existem casos em que o médico foi processado e a família ganhou. Então, tem essa característica da judicialização. Judicialização, sim, que é um grande problema que a gente tem, inclusive, em relação à questão da distanásia que a gente tem no Brasil, né? A distanásia é um prolongamento do sofrimento do paciente em que você institui medidas que não vão acrescentar nenhum tempo de qualidade, de dignidade para aquele paciente. Muito por um medo que o médico tem da judicialização. Ele fica com medo, então ele sai fazendo um tanto de coisa para ele mostrar que ele não foi nem imprudente, nem perito, né? Então, tá muito relacionado a isso, que envolve muito a questão cultural do país, né? E é um problema, porque o médico ali espera-se que ele tenha o conhecimento técnico-científico para fazer uma boa decisão, mas essa questão, o juiz ele não é médico, o juiz não entende de medicina. Sim.
quem entende é o médico. E ele vai decidir e vai obrigar você a fazer ou não fazer algo que não é do campo de conhecimento dele. Sim. Né? E vocês têm, como médicos, vocês sentem um apoio dos conselhos neste sentido? Por exemplo, existem boas resoluções? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente fica tá caminhando, eu acho que o Brasil, o Conselho Federal de Medicina tá caminhando para isso, mas eu acho que ainda precisa se estruturar melhor para deixar o profissional mais seguro. A gente tem até uma profissional de São Paulo, que é a Luciana Dadalto, que é uma advogada, que ela fala muito dessa questão da distanase, das diretrizes antecipadas, desmistificando principalmente para os médicos e para a população de uma maneira geral essas questões, sabe? Sim. É importante discutir isso e a sociedade evoluir, né? Evoluir sempre. Doutora, vamos lá. Eu quero fazer uma dinâmica contigo, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Porque neste finalzinho aí, para a gente conseguir trazer outras informações para o paciente, ou para o paciente, para a audiência, né? Então eu separei algumas aqui. A primeira delas, eu gostaria que você pudesse trazer para a gente, por favor, 3 casos de urgência e emergência ou da unidade de terapia intensiva, 3 casos que mais te marcaram na sua trajetória de UTI. Olha, um caso que me marcou muito foi um caso de uma menina jovem que deu entrada no pronto atendimento. Ela chegou lá com uma história de desmaio, crise convulsiva, avaliaram, ela tinha um quadro de uma anemia, transfundiram e falaram que ela poderia ir para casa e fazer esse acompanhamento dessa anemia. Quando ela saiu, ela teve uma nova crise convulsiva e internou. Pediram uma tomografia para ela e eu estava de plantão no CTI num domingo. Me ligaram pedindo a vaga, falando, essa paciente estava nessa propedêutica, dessa crise convulsiva, dessa anemia, e ela agora está num quadro de choque, ela está com a pressão mais baixa. E eu virei e falei assim, vocês investigaram embolia pulmonar para ela? Porque uma das causas que a gente tem que investigar quando o paciente tem algum grau de síncope, né? Se o paciente chega e desmaia, é investigar a embolia pulmonar. Não, aí eu perguntei, né? Aí o eletrocardiograma, como é que tá? Apesar da gente saber que é pouco específico, muito poucos eletrocardiogramas vão alterar e fazendo o padrão que a gente chama de S1, Q3, T3 sugestivo de embolia pulmonar. Ela falou, não, tem só uma taquicardia sinusal. Ela chegou pra mim já com uma noradrenalina 60 ml hora, que é uma dose muito alta, geralmente a gente usa 5 ml, a boca toda roxa, extremidade roxa. Eu conversei com ela, falei, olha, desse jeito eu vou precisar te entubar, não tem como, né? Você tá com a respiração muito ruim, a pressão muito baixa. Pedi um eco, né? Um ecocardiograma para avaliar o coração. Não dava para descer para fazer um diagnóstico, um exame padrão ouro, que é uma angiotomografia, para fazer o diagnóstico. E durante o procedimento da intubação dela, a pessoa chegou para fazer o eco e falou, olha, ela tem uma insuficiência ventricular direita, ela tem um corpo pulmonar agudo. Eu intubei, ela parou, foram 45 minutos de ressuscitação. Eu não parei um segundo. E antes de entubar, ela virou pra mim e falou assim, não me deixa morrer, eu tenho 2 filhas. Eu não sei o que uma luz, alguma coisa, eu fiquei esses 45 minutos reanimando. Falei, não, gente, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Algo me dizia que aquilo ia dar certo, eu não sei explicar. Ela voltou, ela ficou bem, ela saiu depois andando, ela depois veio me agradecer. Foi uma coisa, assim, que me marcou muito. Esse foi um caso. Sim. Teve um caso na maternidade Odete Valadares também, que foi um dia, assim, de um plantão caótico, chegaram vários pacientes graves, e eu tava no meio de uma punção, entrou uma enfermeira correndo e falou, olha, parada de uma paciente que acabou de ganhar o neném. Aí eu subi correndo, eu não esqueço da figura da enfermeira levando o nenenzinho de um lado pro outro, chorando, eu não era mãe, hoje essa cena ia me sensibilizar muito mais. A anestesista meio confusa no que ela ia fazer, a ginecologista fechando, que era uma cesariana, eu entrei, reanimei, ela voltou, né, descemos com ela pro CTI e depois de uns 7 dias ela saiu e ficou bem, sem nenhum grau de sequela. Foi outro caso que também me marcou muito, assim, uma doente jovem, né. Sim. Esses casos e num momento tão especial da vida, que ela tava
ganhando o neném, Ganhando um né? bebê. Nossa, isso me marcou. Teve vários, assim, o da pandemia, teve o Jonathan, que é um menininho, né? Tô falando o nome, Quando nem o médico fala nome é poderia porque falar marcou o demais, nome. gente. É porque eu cheguei no Covid, esse menino já estava lá, já tinha um mês. Muito jovem e, assim, em alguns momentos até com uma condução do caso um pouco questionável, porque não tinha figura de alguém ele orientando. Ele ficou 3 meses com a gente. Por conta dessa gravidade toda, ele desenvolveu uma úlcera, né? Uma lesão mesmo, aquele machucado, né? Na região sacral, a gente tratou e ele saiu andando. Que maravilha. Foi uma coisa, assim, também muito... Doutor, esses casos que você está me trazendo só reforçam aquele sentimento de que o médico nunca deve perder a sua humanidade, né? Olha só, 45 minutos de reanimação de um paciente não é tão comum. Né? Talvez com 10 minutos alguns desistiriam. Por que você continuou? Eu continuei porque era uma doente jovem. Eu falei, não, isso aqui é uma coisa reversível, né? Dava pra fazer uma medicação, né? E a gente fez a trombólise ali durante a PCR. E eu falei, não, eu vou insistir um pouco mais. Vamos lá, que isso aqui eu não sei explicar. É uma coisa assim, né? Esse caso me marcou muito. E depois eu fiquei até próxima da paciente. Ela foi lá em casa me agradecer, a gente até trocava mensagens, né? E teve casos também. Teve um caso, esse último, que me marcou muito e que foi um caso que teve um final triste, mas que eu acho que é importante da gente comentar. Era uma menina jovem, ela teve um câncer ósseo, controlou a doença, engravidou de gêmeos, teve os nenéns, na gestação a doença evoluiu, ela já chegou para mim com um grau de insuficiência respiratória, com dificuldade de respirar, necessidade de oxigênio, e não tinha que ser feito. Ela tinha metástases para o pulmão todo, ela já era um cuidado paliativo, já estava escrito pela médica dela, oncologista. E eu cheguei a sentar do lado dela, né? Falei com ela, fulana, infelizmente não tem o que possa ser feito para mudar o curso da doença. O que a gente pode fazer por você agora é te dar toda a dignidade que você precisa. O que você quer? Quais são seus desejos no momento? Você quer ver seus bebês? Você quer ficar próxima da sua família? Eu posso te fornecer tudo isso. Ela ainda me perguntou, tem algum jeito? Por favor. Eu falei, se tivesse algum jeito, você pode ter certeza que eu faria. Mas eu não posso ser cruel e te dar uma falsa esperança e não te permitir despedir de quem você ama de uma maneira digna. Né? Então, assim, essa conversa foi muito difícil. Eu saí de lá e chorei. E foi uma comoção, porque eu permiti que os bebês entrassem, né? Discuti com a psicologia, ela despediu dos bebês. Ela me pediu para não sofrer, porque que isso é o que a gente não deixaria nunca isso acontecer. E com 48 horas ela se foi. Foi um caso que me marcou muito também. Que é uma coisa que a gente fala muito, né? Desse silêncio velado, da gente omitir para o paciente, porque a gente fica com pena, né? Na verdade, você não está deixando ele ter um fim digno, ele escolher o que ele quer, né? E causando uma dor a ele. Aí sim, a ele e a, né? família, porque eu sempre falo que a terapia intensiva, ela não cuida só do paciente, não. A gente cuida também de quem tá ali na beira-leito, que são os familiares, sofrendo junto com aquele que tá doente ali na cama, né? Tem pessoas que amam. Aquela pessoa que tá ali é o amor da vida de alguém. É uma figura importante. E às vezes o paciente que tá lá nem tá sofrendo, porque tá entubado, tá sedado. Quem tá sofrendo é a família, né? Então, é preciso também esse olhar empático com a família. Isso mudou muito, tá? De um tempo para cá, essa questão da importância da família estar presente. No CTI que eu coordeno hoje, a gente permite visita estendida, o familiar fica lá dentro do box. É claro que a gente tem uma estrutura física que permite isso. São boxes individuais, mas isso é importante, esse cuidado também, né? Com quem tá ali. Gente, cuidando de gente, né? Fica parecendo um clichê, mas é exatamente tem isso. Tem que ser, né, doutora? Parabéns por essa percepção e essa sensibilidade. 3 mitos da medicina intensiva. 3 mitos. CTI é lugar de gente que tá morrendo. Esse é um mito que a gente escuta e às vezes o paciente chega lá desesperado. Nossa, eu tô no CTI, eu tô muito nervoso, eu acho que eu vou morrer. Não. Pelo contrário, né? Assim, é um local em que vem pacientes que precisam de um olhar mais atento. E muitas vezes eles saem muito bem dali. Então não é um lugar de morte, né? É um lugar de vida.
né? É claro que tem um ou outro paciente que vai vir a falecer, mas não fique, né? A maioria das pessoas leigas acham, nossa, o intensivista, ele toda hora tá assinando um atestado de óbito. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é sempre que isso acontece, não. Sim. Esse é um mito, né? Outro mito ele vai morrer porque fez diálise. O rim parou de funcionar, então é sinal de que ele vai morrer. Okay. Não. Existem patologias que vão evoluir para uma paralisação do rim transitória e que o paciente vai voltar com o funcionamento do rim, ou que ele vai precisar de um suporte de diálise a longo prazo, mas isso não é um preditor de que ele vai morrer. Tá? E o paciente que fala que vai morrer é porque vai morrer. Isso também é outro mito. Já vi vários pacientes falar, eu vou morrer, o paciente não morre. Sim. Tá? Então isso é outro mito também. É outro também. mito. E por último, doutora Camila. Porque eu estava atento pela Marcele para não chamá-la de Marcela. Isso. Se ela estiver assistindo, um abraço. Eu gosto muito da Marcela. Marcele. Tá assistindo? Um abraço, Marcele. E pro esposo também, uma pessoa super agradável. Informações médicas. Se você pudesse dizer, passar algumas informações médicas que você acha que essas todo mundo deve saber, quais você escolheria? Eu escolheria, deixa eu pensar, sepse mata. Então, fiquem atentos a esses sinais de gravidade, confusão mental, pele fria e pegajosa, né? Então, fiquem atentos, levem o seu ente querido para um pronto atendimento, ao mínimo sinal desses sinais. Uma febre contínua que não cessa, tá? Esse eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam saber. Uma outra coisa que eles precisam, que eu acho que é importante, né? É reforçar de novo. UTI não é um lugar onde as pessoas morrem. Pelo contrário, a maioria das pessoas sai da UTI. Então, para quebrar esse mito e esse medo, né? E muitos pacientes, pasme, né? Quando entram na UTI, alguns não querem sair. Porque ficam com receio de ir para, por exemplo, uma enfermaria. Lá na enfermaria ninguém vai me olhar como vocês estão me olhando aqui o tempo inteiro. Eu tenho um técnico, eu chamo alguém, vem. A estrutura, tá? Eu acho que esses são coisas, assim, fundamentais de saberem, assim, que eu passaria de informações. Perfeito, doutora Camila. E se alguém estiver nos assistindo agora e estiver lá no curso de medicina falando, eu quero ser um médico intensivista, o que essa pessoa deve fazer? Começar a estudar muito? Aliás, ela tem que continuar estudando, né? Ela tem que gostar de trabalhar em situações de estresse, né? De lidar com esse tipo de situação. Trabalhar sobre pressão e entender que a terapia intensiva não é só uma medicina de plantão, porque tem isso também. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque falam, eu não quero trabalhar com plantão, é muito ruim, isso vai atrapalhar minha qualidade de vida. A terapia intensiva tem um leque de possibilidades. Você pode ser um coordenador, você pode ser um horizontal, você pode fazer os seus horários. E existem outras especialidades que, se você comparar com a terapia intensiva, são tão puxadas quanto. Sim. Dermatologistas hoje atendem de 7 até 8 da noite. Sim. E levam o paciente para casa, porque alguns mandam mensagem. Na terapia intensiva, se você é um plantonista, claro que você vai se envolver com o paciente e pode ter essa questão de você levar um ou outro e ficar pensando, mas você não leva aquele problema para casa. É claro que a figura do coordenador, eu falo que o meu celular não desliga. Claro. Então, assim, ele toca o tempo todo. Ontem, por exemplo, eu atendi um telefone 1h da manhã de uma plantonista que queria definir uma situação, se ia receber ou não ia receber uma paciente. Sim. Já não é sempre, mas isso acontece. Então, assim, tem N leques de possibilidades para você trabalhar na terapia intensiva. E é uma especialidade que traz um retorno, acho que um retorno como ser humano mesmo, que é imensurável. Doutora Camila, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer. Se a gente convidar de novo, você volta? Volto, com certeza. Então gostou. Gostei. Ai, que legal, gente. Muito obrigado a vocês que acompanharam. Doutora, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, você tem algum Instagram onde você divulga alguma coisa? Eu não tenho. Ainda não? Não, eu tenho um Instagram pessoal. Se alguém quiser, às vezes, mandar uma mensagem, eu quero conhecer seu serviço, eu gosto da especialidade, conversa comigo, eu sou super aberta, como eu falei. Eu participo lá da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, lá a gente dá vários cursos para acadêmicos, a gente dá o FCCS, que é um curso muito legal,
que é um curso para iniciantes que começam a trabalhar com urgência e emergência. Aí eu posso indicar alguns cursos. Ótimo. Nesses cursos, geralmente, eu passo meu WhatsApp, não vou passar aqui, Sim. porque, né? Mas eu passo, ó, gente. Se tiver de plantão numa UPA, pode mandar uma mensagem que eu ajudo. Às vezes tá lá no respirador, na ventilação mecânica, o paciente entubado. Por fica isso que o celular toca 1h, né, doutor? Então, o seu Instagram é qual? Arroba Camila Izone, ISONI. Ok, muito obrigado. Tá? Até a próxima. Vocês que acompanharam aí, muito obrigado. Aos meus pais que certamente estão assistindo, um grande abraço a vocês. Muito obrigado pela sua fiel audiência. Quarta que vem, gente, a gente vai conversar com a doutora Helena Providelli, que é uma especialista, ela é neurologista e trata especialmente de enxaqueca. Então você pode se preparar aí durante a semana para enviar as suas perguntas. Esse podcast vai estar na íntegra, no ar agora, já, assim que terminar o programa. Eu sempre falo, você assistiu alguma coisa aqui? Olha só, que coisas, informações importantíssimas que podem salvar a sua vida ou a vida de alguém próximo a você. Você pode pegar essas informações e passar a alguém, compartilhar, não é? Pegar o link do podcast, falar, olha, assista tal programa, falou sobre isso, e pode com certeza salvar a vida de vocês, ou de alguém próximo a vocês, porque é esse o propósito do Rota Med. Não é apenas fazer conteúdo por fazer, mas conteúdos que sejam relevantes. Por isso nós estamos conversando toda semana com especialistas no seu tema. Porque olha só como é bom você conversar com um especialista no tema. Porque ele vai trazer de forma didática esclarecimentos sobre aquilo que nós perguntarmos. Muito obrigado a vocês, então até a próxima quarta-feira.